E agora a gente vai para a nossa aula. Nosso amiguinho aqui já começou e a gente inicia. Então vamos start our class today. Vamos começar a aula de hoje. Primeiro, remember. Então primeiro vamos relembrar, tá? Nessa classe nós vamos começar a usar o verbo to be. Um verbo que você já, se você presta bastante atenção nas aulas, você já vai dizer assim, esse eu já sei, tá? Mas agora a gente vai realmente estudar isso. Mas primeiro a gente precisa relembrar o que a gente viu. Remember. Então vamos ver o vocabulário sobre insetos. Deixa eu botar aqui. Ant, né? Bee, beetle, beetle. Deixa eu só pegar a pronúncia aqui. Beetle. Beetle. Butterfly. Deixa eu só ter uma curiosidadezinha aqui se esses dois T's têm um som de D. Butterfly. Butterfly é um som melhor de D aqui, tá? Caterpillar, cockroach, dragonfly, fly, grasshopper, ladybug, mosquito e spider. O único aqui que não é um inseto é um aracnídeo, ok? Então, now play verb. Então, nessa aula nós vamos falar sobre verbo. O verbo to be, ele é usado para falar de coisas ou pessoas que são algo. Um dos usos é que são algo. Por exemplo, I am your teacher. I am your teacher. O am está dizendo que I am, sou seu professor. Então, alguém falando de algo, certo? Meio confuso? Vamos ver se a gente tira essa confusão até o final da aula. Nós vamos ver two examples below. Vamos ver dois exemplos abaixo. The ant is small. The ant is small. Então, onde é que está o nosso verbo to be? Está aqui no is. A formiga é pequena. The ant is small. Fly, mosquito. Dragonfly are fly insects. Are. Então, a mosca, o mosquito e a libélula são insetos voadores. Are. Então, já vimos que tem is e tem are. O que você notou? Que o verbo to be é como se fosse um transformer. Ele é um robô, mas ele vira um carro. Então, o verbo to be, ele vai aparecer para a gente normalmente como is, are. Mas quando eu estiver falando desses dois, e mais um que a gente já vai ver daqui a pouco, a gente está falando do verbo to be. Então, são formas, como se fosse o transformer. O verbo to be se transforma em is, o verbo to be se transforma em are. Então, são formas do verbo to be. Ok? Existem três formas para o verbo to be. Is, are e am. Is, are e am. A gente está falando quando a gente está falando coisas no presente, tá? E tem outras formas no passado e no futuro, mas agora a gente está só vendo o presente, tá bom? Ó, quando eu estou falando de me, como a nossa amiga ali, falando de si próprio, myself, nós usamos a forma am. Quando eu estou falando de me, eu uso am. Por exemplo, I am your teacher. Am. Então, o que é o verbo to be aqui? É o am. O I é só eu. Eu am, sou seu professor, certo? Isso a gente não vai estudar muito hoje, tá, pessoal? Não se preocupe que isso é para as próximas aulas. Mas é importante você já saber tudo que é o verbo to be. A gente vai estudar uma parte e aí a gente vai vendo todas as outras partes, ok? Eu sou o seu professor. Você vai notar que não é muito difícil essas regras, tá? Então, assim, não é muito difícil, mas existem regras em inglês, rule, né? Rules.
que são para usar o verbo to be. Então, a gente vai primeiro, first train, nós vamos primeiro treinar o uso do is e do are com insects. Então, usar o is e o are para falar de insects. E aí, através dos exemplos, eu acredito que você vai conseguir entender, certo? A nossa amiga aqui, beleza, ficou... Tá, vamos tentar. Quando nós queremos falar de something or someone, nós certain way use is. Então, quando a gente fala de algo ou alguém, quando a gente está falando de tá? Eu estou falando de uma pessoa, um animal, um objeto, uma coisa, nós vamos usar o is. Ok? Nossa amiguinha aqui tá. Então, vamos ver os exemplos. Caterpillar is green. Caterpillar is green. Onde é que está o verbo to be? No is. A lagarta é verde. Beleza? Dragonfly is fast. Dragonfly is fast. A libélula é rápida. Ladybug is red and black. Ó, tudo é ser, ó. Ladybug, a joaninha, é vermelha e preta. Onde é que está o verbo to be? Is. Grasshopper's legs is long. A gente está falando das pernas, da perna, quando a gente tem esse S, esse apóstrofo aqui, essa vírgulazinha aqui em cima. E o S, a gente faz, ele vira um D, do e dá. Então, a perna do gafanhoto is long. A perna do gafanhoto é longa, é grande. Ok? Você notou, ó, sempre falando ó, falei da caterpillar, falei do dragonfly, ladybug, grasshopper, legs. Então, eu falei de né? Então, você conseguiu ver o uso do is nas frases? Eu coloquei em vermelho até para facilitar. Maybe, nosso amigo aqui tá, acho que sim, né? Então, quando eu falo de é is. Quando eu falo de mais de eu não posso usar o is, ok? Never, eu não posso. Quando eu falo mais de eu tenho que usar outra palavra. No, it's one being or thing. O is é só para um ser ou coisa. Quando eu falo so many people, quando eu falo de mais de uma pessoa, mais de uma coisa, mais de um animal, eu vou usar o are. Are. Ok? Por exemplo, the queens of beans and ants are demanding. Deixa eu ver só essa pronúncia aqui. Demanding. Então, as rainhas das abelhas e das formigas são exigentes, né? Então, é uma abelha? Não. É uma rainha? Não. É as rainhas das abelhas e das formigas. Então, não estou falando só de The beetle and cockroach are strange. O besouro e a barata são estranhos, tá? Aí vai concordar com o masculino aqui em português. O besouro e a barata são estranhos. Are, é só o besouro que é estranho? Não. É só a barata que é estranha? Não. Os dois são estranhos. Fly and mosquito are similar. A mosca e o mosquito são parecidos. Só estou falando fly? Não. Só estou falando mosquito? Não. Estou falando dos dois e eles são similares, por isso are. Só que a gente também pode dizer que algo é e também podemos falar que algo não é. No. Então, nós podemos usar o is ou are quando algo não é de determinada forma, quando a gente negar algo, certo? Por exemplo, the spider is not an insect. A aranha não é um inseto, percebeu? Só que aí em português aqui teve uma troca de palavra. A aranha não é um inseto. Então eu coloco ao lado do is o not.
Então, quando eu for negar, eu uso o verbo to be, o is, e eu uso o not. The grasshopper is not big. O gafanhoto não é grande, né? Em relação ao nosso tamanho aqui. The grasshopper is not big. Ele não é grande. Not. Not. Quando a gente falar de mais de uma coisa ou mais de uma pessoa, nós vamos usar o are not. Are not. Por exemplo, beans, ó, perceba que tem um S aqui. Ó. Se fosse um S, seria uma abelha só, que a gente está falando mais de uma. Beans are not green. As abelhas não são verdes. Butterflies, ó, percebe que butterfly tem um Y aqui. Como é mais de um, aí a gente tem que tirar o Y, botar um I, um E e um S. The butterfly is not a caterpillars. As borboletas não são lagartas. As borboletas são borboletas e as lagartas são lagartas. As lagartas se tornam borboletas depois. Então, are not. Are not. Bom, nós começamos a aprender o verbo to be. Então, eu peço assim, não fique muito desesperado. Ah, professor, é muito difícil. Daqui para frente, os conteúdos vão ficar um pouco mais difíceis. Então, muita atenção, faça o quiz com cuidado. Tá com dúvida, volta, estuda, volta depois no quiz, tá? Nós estamos começando o verbo to be. A gente vai ver talvez uma, duas, talvez três aulas desse assunto, tá? Então, muita atenção, ok?